Foi Deus quem lhe trouxe aqui hoje, para que você escute a palavra dele. Lucas capítulo 19, versículo 1, 2 e 3 diz assim: Quando Jesus ia atravessar Jericó, um homem muito rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, procurou ver Jesus. Mas como era muito pequeno, não conseguia enxergá-lo por cima da multidão. Correu à frente e subiu em uma árvore junto à estrada para o ver. O texto vai dizer que Jesus viu Zaqueu antes que ele subisse na figueira. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem de baixa estatura. Escute a mensagem do Senhor. Ela é para você. Eu pedi a Deus inspiração. Eu pedi a Deus que Ele me trouxesse ânimo e direcionamento para eu liberar essa mensagem. Eu tenho convicção que essa mensagem aqui, ela vai responder o seu coração diante do que você precisa. A Bíblia diz que Zaqueu correu. Ele sentiu a necessidade de ver Jesus, porque por cima da multidão ele não conseguia ver, ele era pequeno. E é aqui que começa o primeiro aprendizado com os passos de Zaqueu, porque todas as pessoas que têm necessidade de ter algum tipo de encontro com o Mestre começam a fazer sacrifícios. Zaqueu começa procurando um lugar para poder se localizar e alcançá-lo no campo de visão. Eu não conheço ninguém que não tenha que se sacrificar, que não tenha que negar-se a si mesmo, que não tenha que se manter em desconforto em algum momento para se aproximar de Jesus. Não tem como. Não tem como querer se aproximar de Jesus sem fazer alguns sacrifícios. Não tem como se aproximar de Jesus sem renunciar a algumas coisas. Zaqueu está mostrando que todo coração que tem desejo de se aproximar ou de ver Jesus começa se esforçando. E eu vou liberar uma palavra profética. Eu não conheço o seu coração, mas Deus conhece. Eu não sei quais são seus esforços, mas Deus sabe. Eu não sei de onde você me escuta, mas Deus sabe. E eu digo para você, continue mantendo os esforços. Vale a pena. Vale a pena se esforçar por Jesus, vale a pena se sacrificar por Ele, vale a pena, vale a pena. A Bíblia diz que Jesus viu Zaqueu e de longe disse: desce. Zaqueu subiu para enxergar Jesus, porque todos que querem encontrar com Jesus precisam subir de alguma forma para enxergá-lo. Subir na adoração, subir no respeito, subir na transparência. Isso quer dizer sair da zona de conforto. Ele se esforçou. Mas quando Jesus viu ele, disse: desce. Porque para encontrar com Jesus é diferente. No seu coração você deseja Cristo, mas o encontro com Cristo só vai ser dado mediante a sua descida. Em Jeremias 18, Deus disse: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ver as obras das minhas mãos. Jesus disse a Zaqueu: desce. Desce depressa, porque hoje
me convém entrar na tua casa. Nós esquecemos, na maioria das vezes, que para ter um contato direto com Jesus, não é por cima, é por baixo. Não é dizendo que eu posso, é dizendo que Ele pode. Não é dizendo que eu tenho, é dizendo que Ele tem. Não é dizendo que eu sou, é dizendo que Ele é. Zaqueu vai nos dar uma das maiores e melhores lições do dia de hoje. Todos que querem encontrar com Jesus precisam medir ou fazer algum tipo de esforço. Não dá para ter um encontro com Cristo querendo continuar do mesmo jeito. Não. O próprio Espírito Santo nos incomoda. Jesus disse: eu vou para o Pai e não vos deixarei órfãos, mas eu vos enviarei um outro Consolador. Essa palavra outro do grego ralo quer dizer aquele que intercede ou aquele que protege. Paulo, ele disse que o Espírito que habita em vós é santo e vós sois o templo de Deus. E até com gemidos inexprimíveis, esse Espírito que habita em vós, ele geme. Não tem como se aproximar de Jesus. Não tem como ter essa intimidade com Jesus sem fazer alguns esforços, sem ter algumas renúncias. Não tem como. É inevitável buscar a melhoria constante. Escute isso. Todos foram salvos pela graça. Porque todos pecaram e destituídos estão da graça ou da glória de Deus. Por um homem o pecado entrou, Adão. Também por um homem o pecado saiu, por Jesus, quando se fez expiação por nós. Ser agraciado pela graça é reconhecer que a salvação não vem de nós, mas de Cristo. E não somos salvos pelo que nós fazemos ou pelo que dizemos, mas somos salvos mediante o dom gratuito de Deus. Somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, vem de Deus, que é o dom gratuito do Senhor. A graça é um dom. A graça é uma dádiva. E isso não vem de nós, foi Deus quem nos deu através de Jesus Cristo. Só que se você quiser ter um nível de intimidade maior, que Jesus entre na sua casa, tem que descer. Zaqueu era cobrador de impostos, respeitado pelos publicanos, respeitado pelas pessoas, mas em nenhum momento ele deixou de reconhecer, ele deixou de afirmar que Jesus estava acima dele. Mas não acima como chefe, como rei, como imperador, mas como Senhor. Na simplicidade do seu coração, ele queria a proximidade com Jesus. E hoje, eu oro por você. Nessa oração que você vai fazer aí onde você estiver, você vai pedir a Jesus que Ele lhe ensine a reconhecer a necessidade que você tem dele. Que você enxergue o quanto você precisa. Pai, no nome do Teu Filho Jesus eu oro. Eu peço ao Senhor que na vida dessa pessoa que parou para ouvir esse momento de palavra e reflexão, que o Teu Espírito, por bondade e misericórdia, libere nessa vida aquilo que nós não podemos reconhecer sozinhos. Porque todos somos necessitados de reconhecer que sem o Senhor não somos nada. E toda a comunhão mais evidente contigo requer renúncia. Toma essa vida em tuas mãos. É a minha oração de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta aqui. A paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai.